Dando andamento, então, pessoal, e seguindo o regimento do Conselho, eu peço para o secretário, Eduardo, fazer a leitura da ata da reunião passada, que é uma forma de a gente até recordar o que a gente definiu. O calor ali, ó, o calor dessa máquina é horrível. Boa noite, pessoal. Eu vou iniciar a leitura da ata da última reunião. Ata da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento. No dia 1 do mês de setembro de 2016, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Nova Trento, membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento, para deliberar sobre assuntos do mesmo, coordenado pela diretoria executiva do Conselho e presidida pelo presidente Victor Alisson Gomes. A reunião iniciou no horário marcado com a leitura do edital de convocação e tomando a assinatura dos conselheiros presentes e demais participantes. A mesma foi gravada em áudio e vídeo na íntegra, estando à disposição para averiguar deliberações. Ficou determinado como limite máximo para término da reunião às 22 horas. Com o quórum mínimo necessário para dar início à reunião e lista de assinatura devidamente assinadas pelos conselheiros titulares, a mesma seguiu o cronograma estipulado no regimento e pauta. Estavam presentes os seguintes conselheiros que assinaram a lista de presença: Fabiano Alex Bergan, Salvio Osmar Tonini, Jason Marchiori, Genésio Luiz Piazza, Neide Cipriani Mota, Josemar Guilherme Franzói, Vildemar Clã, Elza Sebastiana Casagranda, Valmir Coelho, Júlia Dalcenter, André Felipe Botamed, Arno José Batiste, Saulo Roberto Voltolini, Ricardo Pedro Bozo, Valentim Camilo Casete, Maiara Melzi, Leandro Mota, Vanderli Tomil, Silvio Mota, João Batista Perim, Natalino Bonicoski, Victor Alisson Gomes, Gilbal Duarte. Também foi apresentado os informes do Conselho e explicada a dinâmica da reunião que se iniciava. O relator, nas novas propostas de alteração do plano diretor, o senhor conselheiro Genésio Piazza, foi lendo o seu relatório e, ao final de cada proposta, era aberta a palavra aos participantes para debater o assunto. Depois de esgotados os debates, as propostas eram colocadas em votação para sua aprovação. Foi possível apresentar e aprovar as propostas 01, 02, 04, 05, 06 e 08, sendo que as propostas 03 e 07 ficaram para ser melhor analisadas por cada conselheiro e, ao final das demais propostas, serão novamente colocadas em votação. Extrapolando o prazo limite para término da reunião, o presidente encerrou a reunião, deixando a continuação da mesma marcada para o dia 6 de outubro de 2016, no mesmo local e horário. Eu, Eduardo Fábio, secretário executivo, lavrei esta ata e firmo verdade e, juntamente com o presidente, assinamos a mesma. Nova Trento, 1 de setembro de 2016. Então, pessoal, essa é a hora de mudar a ata. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma coisa para incluir. Se não temos que debater, coloque em votação. Aquele que concorde com ela permaneça como está. O contrário, se manifeste. Então, está aprovada a ata. Então, enquanto o Eduardo agora faz a consulta para ver se a gente já tem quórum mínimo para deliberação, Eduardo, eu vou ler só o edital que nos trouxe aqui hoje. Tá? Já pode conferir. É isso. Edital 06 de 2016, edital de convocação de reunião extraordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento. Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento, CMDUR-NT, criado pela Lei Municipal 266 de 2009, no qual instituiu o Plano Diretor Municipal, vem por meio deste convocar todos os conselheiros e toda a população de Nova Trento para participar da reunião extraordinária, que será realizada no dia 6 de outubro de 2016, às 8h30 em primeira chamada e 19 horas em segunda e última chamada na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Trento, para deliberar sobre as seguintes pautas: leitura da ata da última reunião, aprovação da pauta dessa reunião, continuação da reunião iniciada no dia 1º/9, referente às novas propostas de alteração do Plano Diretor Municipal, apresentada pelos conselheiros, e assuntos gerais. Então, eu coloco em discussão a pauta dessa reunião. Eu acredito que hoje, como já foi informado ali, a gente teria que retroceder em duas que a gente acabou pulando na reunião passada, né? Que era a proposta número 7 e a proposta número 3. Mas a gente já iríamos iniciar agora a 9, a 10, a 11, a 12, a 13 e a 14, tá? São coisas simples, pessoal. Não sei se a maioria das pessoas vai ter um entendimento aqui do que eu vou tentar explicar, caso o Ed não chegue a tempo, mas são mudanças que trariam benefício sim para o plano diretor e estariam impedindo
atuais empreendimentos, atuais moradores de população e futuros empreendimentos também. Então eu vou tentar dar uma panorama geral ali. Eu vou passar, a partir de agora, os trabalhos para o Valmir Coelho para assumir a presidência, para que eu possa fazer o papel de relator e ir relatando para vocês questão por questão. Já temos o quórum para votar? Sim, temos 19 pessoas. Então tá, com 17 a gente já votava, então a gente vai poder fazer a mesma dinâmica da reunião passada. Lê uma proposta, vota ela. Lê uma proposta, vota ela. Ficou na dúvida, achou que não deve, poderíamos jogar para uma próxima reunião. Eu acho que hoje a gente já devia fechar isso aqui, pessoal. Algumas pessoas vieram me reclamar que a gente está se estendendo muito, tá? Para essa pessoa eu pedi uma solução, me dá uma solução, como é que a gente faz isso aqui ser mais rápido, já que o trâmite burocrático é esse mesmo que a gente tem que cumprir. No final, eu vou fazer só um comentário a respeito da Associação da Grande Florianópolis, tá? Que dia 19 desse mês também a gente já tem reunião marcada com eles, para poder eles apresentarem aquelas 3 propostas que ficaram pendentes das 12 que o Poder Executivo apresentou. Uma foi excluída e essas 3 a gente tinha que ver a análise deles para a gente novamente em audiência pública apresentar, e daí sim aquelas do Executivo iriam para a Câmara de Vereadores. Então, eu imaginei na minha inocência que até o final do ano a gente ia conseguir acabar com isso. Acho que não vai dar tempo, tá? Acredito que mesmo que a gente acelere o processo, não vai ter tempo hábil até antes do recesso e o término da legislatura desse mandato dos vereadores. Não sei se vão ser esses que vão conseguir aprovar essas alterações. Vamos tentar nos esforçar, pessoal. Então eu passo a presidência para o Valmir Coelho, para que eu possa dar continuidade no trabalho de relatoria que o Edo iniciou no dia 1º. Boa noite a todos e a todas. O Vitor é autor de algumas também, né? E aí faz o papel completo lá que o Edo vinha conduzindo. Tudo pronto? Proposta 9, o Vitor com a leitura. Então, pessoal, dando continuidade, deixa o Eduardo chegar lá na norma. O que está em vermelho aqui é o que a gente ainda vai voltar a discutir, tá? A 8ª nós aprovamos e a 9ª a gente parou aqui, tá? Então, a proposta 9 é a alteração do anexo 5 no mapa de zoneamento da macrozona urbana do centro, tá? Essa tipo de proposta, ela foi feita também pelo Poder Executivo naquelas 12 propostas, que era mudança só no zoneamento, tá? E a justificativa que eu peço na mudança dessas áreas é o seguinte: ampliar a zona de ocupação restrita na localidade de Mato Queimado, Morro da Onça, para que possa ser implantado futuro projeto de turismo residencial e comercial. Ampliação da zona de qualificação urbana sobre a área de preservação permanente da Velha, em local onde se possui característica de vegetação nativa, local onde não possui característica de vegetação nativa e áreas excelentes para ocupação residencial. Então, nessa primeira imagem, pessoal, para quem não conhece, isso aí é lá no Mato Queimado, aquela mancha em branco, mais em cima lá, é aquele grupo de jovens lá do Daniel, né? E onde foi marcado em amarelo nessa ampliação, trata-se de reflorestamentos comerciais e áreas que poderiam ser utilizadas para até ocupação e expansão urbana. A mesma justificativa que foi dada pelo Poder Executivo para se ampliar aquela área, e ela foi aprovada até na vez passada em audiência pública, era para regularização dos imóveis que ali se encontravam. Porém, nós ampliamos a área, não só para regularização, mas sim para futura ampliação da própria área de uso restrito, tá? Essa área de uso restrito, ela possui algumas diferenças em relação às outras áreas, principalmente ainda na metragem. Hoje, atualmente, pelo plano diretor, a metragem do lote de uma área de uso restrita é 450 metros, quando nos demais locais é 350 metros, tá? Uma das justificativas seria para atender futuros projetos de empreendimentos que estão querendo se instalar naquela localidade, tá? A outra de baixo, pode abaixar um pouco, essa daqui, ela fica ali no Morro da Onça,
nas propostas que o Poder Executivo fez também no início do ano, ela pediu para ampliar, eu vou até chegar aqui mais perto, pessoal. A área vem até exatamente aqui. O Poder Executivo pediu para ampliar esse pedacinho. Até foi feita uma piada na audiência pública, que era perto da casa do vice-prefeito. Não sei se vocês recordam disso aqui. A ampliação está precisando, porque existe um aglomerado de residências aqui também. E existe uma possibilidade de exploração mineral nessa área. Então, se fosse considerada a ampliação da área do infraestrutura, estaria atendendo a regularização desses imóveis que aqui se encontram e possível reativação de um local de exploração de macadâmia que se encontra ali. Foi até deveria já ter sido feito naquela primeira sugestão do prefeito, mas não foi atentado que existiam as residências ali para cima. Também é uma zona de uso restrito também, de ocupação restrita também. Existem regras ali no plano que especificam a respeito dela. E a outra seria, que pode ter assustado muita gente quando eu falei que nessa proposta, pessoal, que fica aqui, para quem conhece a Felipe Schmidt, logo depois que acaba o calçamento, toda aquela área de pasto, de pastagem que existe ali, e de eucalipto, segundo o atual plano diretor, ela está na área de preservação permanente da velha. Ou seja, quem tem eucalipto ali não poderia nem estar cortando eucalipto, quem tem criação de gado não poderia nem estar criando gado, porque tudo aquilo ali é uma área de preservação permanente. O que foi selecionado em verde, e pode ver que ela está bem recortado, é só onde que tem reflorestamento, tá? E pastagem e reflorestamento. Seria o quê? Seria uma ampliação, então, da zona de qualificação urbana. Ela é a mesma área que atende ali o Ribeirão da Velha, o finalzinho da Felipe Schmidt, tá? Essa área aqui, ó. Estaria transformando essa área nas mesmas características que possui dessa região onde vai a transformamento. Seria ampliar essa área aqui, tá? Não entendi. Até onde é o Carlos Batista, mais ou menos, naqueles morros lá atrás que tem aqueles eucaliptos que vão praticamente até a velha, lá na curva do Hélio da Palha aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó, é reflorestamento policial da área. Tem áreas planas aqui, ó. Tem a impressão que é morro, mas não, só se o morro vai se uma planície em cima. Ou seja, poderia ser uma futura área de participação urbana também, tá? E está caracterizada hoje como uma área de conservação permanente. Ou seja, o cidadão que tem eucalipto, se cortar e mover uma denúncia, está contando com uma área de conservação permanente. Ele, além de ter que responder multa, tem que melhorar a área, ainda vai ficar com a madeira do lado para a paz e não vai poder utilizar o eucalipto que cortou. Então seria uma forma de regularizar os princípios atuais em florestamentos que ali se encontram, né? Vê se o Google abriu. Eu tentei abrir o Google, tentei entrar com o sinal de internet. Também. Ela é mais extensa do que só aquele pedaço. Onde acabou o calçamento, aqui, ó. O calçamento acaba aqui, ó. Da Felipe Schmidt, o calçamento acaba aqui, ó. Outros estão vendo, né? Aqui estão vendo, né? Está sendo aumentado até assim, tá? Aqui já tem o carro, tá? Mas a área, ela pega aquelas faixas de eucalipto, se vocês, esse Google abriu. Entendeu? Mas mesmo sem, está aberto, né? Se a internet precisa aproximar. Deixa eu tentar aproximar mais. Não, eu estava mexendo com ele hoje, talvez eu tenha atenção. Então as áreas são essas aqui, ó, pessoal. Tudo isso aqui que está em faixa escura, vegetação escura, é reflorestamento comercial de eucalipto, todas essas faixas de vegetação. Existem algumas malhas assim, de nativo no meio, mas tudo isso pelo plano diretor hoje está classificado como uma área de preservação permanente. Luciana, volta aqui.
faria esse braço inteiro, todo esse braço aqui, quedaria aqui, viria até aqui, incluiria todos esses braços aqui. As outras áreas, vou mostrar para vocês as outras, agora que a gente conseguiu ampliar. Vitor, só um instantinho, nós estamos deixando o som de lado, tanto a plenária, como eu sugiro que o Vitor ocupasse o espaço aqui para facilitar esse processo de mostrar, porque a hora que tu vem até o quadro também, ficamos sem o som lá, fica ruim para a gente depois estar... Vocês aprovam o Vitor mais confortável aqui, facilitando o trabalho, né? Então, eu tinha até esquecido de falar isso, que está sendo gravado de novo, então para o pessoal que for conversar, descer... Isso, principalmente quando for solicitar esclarecimento não é só entre nós aqui, né? Ele ajuda depois na ata e de público. Então, ó, eu vou voltar lá para a primeira área. A primeira área que eu falei lá no Daniel, lá no Mato Queimado, é esse finalzinho aqui, pessoal. Tudo onde tem aqui esses reflorestamentos aqui, ó, seriam futuras áreas que poderiam ser ampliadas ou para condomínio, ou para loteamento, ou para um sítio, ou para qualquer empreendimento poderia ser instalado aqui. E margeando toda a descida do Mato Queimado, vocês veem que tem várias áreas também de ocupação de reflorestamento que poderiam ser ocupadas. Áreas abertas aqui que não estavam sendo contempladas. Então, na alteração aqui, ó, estaria se ampliando a área de ocupação restrita para atender também aqui onde tem esses reflorestamentos para os futuros empreendimentos que vinham surgir ali no Mato Queimado. Já lá no Morro da Onça, o trecho é esse daqui, ó. Não entendi. Pilu, exatamente. Exatamente, é. É lá onde é o Daniel, lá no Desafio Jovem. Então, foi aquela conversa que a gente teve lá, né, o Bereco, em Florianópolis, que a gente questionou, eu questionei um pouco a Valesca, porque a Valesca dizia assim, ó, eu não posso classificar essa área como área urbana, porque ela tem muita vegetação, tem muita inclinação. Mesmo que a gente classifique ela como área urbana, eu entendo que não é possível de ocupação por esses fatores, porque na hora que tu vai pedir uma solicitação na prefeitura, é levado em consideração a lei ambiental, é levado em consideração a declividade, todos esses fatores vão fazer com que o empreendimento não aconteça. Se acontece, talvez por negligência do poder público, que não fiscalizou, que não teve em cima, aí é uma outra questão que tem que ser resolvida. Mas tu ter classificado uma área como uma área urbana, não necessariamente que ela vai ser construída ou não. Então, ali tem bastante, tudo que é descidinho, desce uma água ali, teria que se respeitar, inclusive, todas essas águas, os 30 metros de distância, né, Berec? Mas, como eu te falei, a lei, ela determina o local que poderia. Se vai poder ou não vai poder, é a prefeitura, na análise lá do Celso e a da parte ambiental, dizer se pode ou se não pode. Quando está fora do perímetro urbano, é mais propício a acontecer as coisas à revelia. Então, botar dentro do perímetro urbano facilita e dá poderes de fiscalização maior do que quando está fora. Aí acaba acontecendo, às vezes, até o que aconteceu um pouco na Claraíba. A gente tem que ampliar a área urbana para atender uma indústria que foi instalada em área rural e que hoje está tendo vários impedimentos por causa disso. Então, já se projeta algo para poder até atender novos e futuros empreendimentos. A outra área, pessoal, ali do Morro da Onça, só para você se situar, a imagem está meio borrada, mas aqui é o cemitério, tá? Passou o cemitério, aqui terminava a área urbana segundo o atual plano diretor. Foi solicitada uma pequena ampliação logo depois da casa do José Dalprá. E novamente a gente está solicitando uma ampliação para essas residências que aqui se encontram e essa cava de exploração de macadame que tem aqui estaria sendo incluída também para que pudesse ser reativada dentro de uma área de exploração industrial em zona urbana, né? E aquela outra que eu já falei, seria toda essa vegetação
está aqui já com eucalipto ou com pasto, que está sendo classificada como área de preservação, que eu acho que teria uma possibilidade de uma futura ocupação. Se vocês entrarem no Google e ver a parte de declividade, vocês percebem que aqui em cima não é tão morro. Tá no alto do morro, mas aqui em cima é uma área bem plana. Essa seria a proposta. A apresentação da proposta agora está em discussão. Alguns esclarecimentos já foram solicitados e apresentados. O Sávio, eu pedi de novo, Sávio, para a hora que intervir do som aqui, que facilita para a gente acompanhar. Em discussão a proposta. Tudo esclarecido, tudo resolvido já? A apresentação da proposta fica um pouco confusa, parece que são 3 áreas diferentes, dá entendimento que são... Mas como é uma proposta de ampliação, elas pode se encaixam. Dizer que é uma proposta, Valmir, de correção até do Poder Executivo, tá? Sim. O Poder Executivo, quando fez aquelas propostas, ele devia ter considerado isso. Considerado e contemplado isso também. Então, veio até um pedido do Executivo que se disse isso, porque foi um equívoco não ter atendido essas necessidades também. Silvio, solicitando? Ô, Victor, algumas dessas propostas aí, ainda nós estamos aguardando a resposta de Florianópolis. Se a gente refazer isso tudo de novo, o que vai acontecer? Dessas aqui a gente não está aguardando. A gente está aguardando a do Morro da Cruz, que é aquela que era para tratar do Parque do Morro da Cruz, mas que não foi mais parque, mas sim uma criação de uma área de uma faixa urbana até o Bananal. A da Ponta Fina Sul, que trata da área de especial interesse, foi reduzida só aos loteamentos, que era o centro inteiro ali. E no Indaiá, a ampliação da área urbana do Claraíba, que veio até a Costa Rica, foi solicitado que ampliasse até o centro do Indaiá. Essa parte aqui do coisa não foi alterado. Foi alterado sim naquela primeira proposta, né, o Silvio? Como eu te falei, a gente tem 2 processos em andamento. São 12 propostas do Executivo que conseguimos votar 11 e 3 vão retornar na semana que vem, e mais 14 novas nossas. Por coincidência, se sobrepõe em cima de uma mesma alteração que eles pediram. Quando chegar aqui na Câmara, caberia, no meu ponto de vista, até se excluir a proposta do Executivo, já que essa atende os mesmos requisitos do Executivo e amplia-se mais ainda. Então eu não sei se as nossas propostas do Conselho ou as propostas do Executivo vão chegar no mesmo momento na Câmara. Eu não tenho certeza disso, Silvio, se elas vão chegar junto. Mas caso elas venham chegar junto, os vereadores teriam que excluir algo que era inferior a essa atual proposta que a gente está apresentando. Quanto às outras duas, não veria tanto problema, mas a do Mato Queimado, aquela área ali, ela dá dentro daquela proteção de 1 quilômetro, num raio de 1 quilômetro do Morro da Cruz, né? Então, realmente... Eu acho que deveria de ser, já que... Então, deveria ser respeito, porque ali, Victor, eu conheço aquela região ali, a gente procurou... é só pedra e água. Uma edificação aí é complicado, então, sei lá, minha opinião. Não, Silvio, tu tens até razão, nós nos preocupamos muito com esse negócio do 1 quilômetro, tá? A informação que me chegou até mim é que aquela não é uma lei, é um decreto municipal, não tem valor de lei, não estaria diretamente influenciando nisso daqui. Teria que se criar uma legislação para se criar o raio de 1 quilômetro. Quando, em 2009, a gente criou a área de preservação do Morro da Cruz, ampliou-se muito mais do que aquele 1 quilômetro e é o que vale hoje. Realmente, aqui, parte do bordo dessas imagens aqui, estão todas na área de preservação do Morro da Cruz. Tu tem razão, ô Silvio, talvez, essa aqui é do Morro da Onça, aqui do Mato Queimado. Talvez sim tenha algumas áreas que tenham declividades grandes e também vegetações exuberantes ali. Ali, inclusive, em 2008, essa área ali, ela foi alvo de deslizamento de pedra e coisa grande, de proporções grandes. Que desceu lá de cima da estrada, acabou isso passando por ali. Isso aí. Então, seria uma grande justificativa seria por ser uma área... tem mais ali naquela área de risco onde desceu a barreira do Morro da Cruz, a inclinação aí é maior que talvez 75%, até, digamos assim, que é só pedra, né? Então qualquer habitação ali embaixo é complicado, cara. Ali nessa região. Olha só a inclinação que temos em cima ali, ó. Isso aí pode a qualquer momento virar nada, isso daí, ó.
É o Morro do Baú lá em Gaspar. Fábio, o que tem na Defesa Civil aí? Tu tens os mapas aí, o Eduardo também tem, né? Sávio, eu podia ocupar, facilitar a nossa vida. Não, o que o Silvio colocou é muito relevante, muito relevante. Agora, eu tenho uma preocupação ali, a questão da água. Tá? Água, volto a frisar, a água ali, gente, isso aí é uma região de córregos, ribeirões, enfim, de um monte de coisa. E a gente já está vendo ali uma ocupação clandestina. Está tendo uma ocupação clandestina ali. Mas justamente porque ela nunca foi classificada como área urbana. Ela ainda é uma área ocupação rural clandestina. que está se ocupando aquilo que o Valmir e falou. O pior de tudo, além de ser clandestina, está totalmente infringindo a lei no aspecto ambiental total, né? Agora, teria que dar uma analisada melhor nesse tamanho da do mato queimado. Então, eu sabe, acho que teria que dar uma analisada aquilo no que o tamanho. Valmir falou, de que quando não é uma área urbana é mais difícil até de se controlar, é o que aconteceu exatamente aqui. Sim. Por ser uma área rural, se ocupou assim, na proposta do Executivo ele quis ampliar aqui para regularizar. A proposta porque se você pegar a face da montanha do lado contra, vamos dizer, do mato queimado de baixo, a gente chama o Ribeirão Bilu, na verdade ali as encostas não são muito inclináveis, comparado com o lado de lá, que é o mato queimado de cima, que é a rua Tijucas, né? Mas ali, eu volto a frisar, tem que dar uma olhada com muito carinho nisso, que é a questão da água, né? Tem que dar uma olhada ali. Poderia se permanecer, porque assim, ó, eu lembro que essa daqui foi a proposta número 1 daquelas propostas. Ninguém contestou isso que vocês estão contestando agora. Mas foi lá na frente, lá, porque Não, foi jogado lá em cima na questão verdade, do... ela é essa faixinha branca aqui, ó. É lá em cima onde tem o desafio jovem, né? Não, mas aqui para baixo também, ó, Salve. Aqui para baixo também foi ampliada e seria mais ou menos aqui também, onde a gente sabe que tem uma inclinação grande, que tem vegetação, mas não é o fato de não ter sido discutido agora que a gente não precisa discutir agora. Sim. Como eu falei, pessoal, e eu falei que eu ia falar da Associação do Grande Município depois, mas eu vou aproveitar até essa deixa para falar agora. O que a gente definir aqui, a gente tem duas opções. Dessas 14 propostas, a gente encaminha para a Associação da Grande Florianópolis para eles fazerem uma análise em cima daquelas 4 legislações: Defesa Civil, Lei Ambiental, Ocupação de Solo, para eles fazerem um estudo e dizer, está ok ou não está ok, tá? Ou a outra opção que nós teríamos é encaminhar direto para a Câmara sem passar pela Associação da Grande Florianópolis. Por que nós passaríamos ou não passaríamos? Primeiro, na minha opinião, acho que eles demoram muito. A gente mandou em julho 3 propostas, já fazem 3 meses, e a gente ainda está aguardando eles até o dia 19, ou seja, parece que a coisa lá em Florianópolis caminha em outra velocidade. E a gente tem, o município tem pressa nisso daqui, né? Qual seria a outra opção? Eu perguntei para a Valesca. Valesca, o município que não tem a Associação da Grande Florianópolis para amparar, como é que eles fazem? Eles encaminham direto para a Câmara. Sem análise técnica nenhuma. Se houver, dentro da Procuradoria Jurídica, algum equívoco jurídico, pode ser retornado para se alterar. Mas caso não, aprova-se. Pode estar aprovando algo fora da lei da Defesa Civil? Pode-se. Pode estar aprovando algo fora da lei ambiental? Pode-se. No futuro, pode trazer até um grande problema jurídico. Nós podemos até dizer para ti que não se deva aprovar, mas só que nós estamos remetendo, tem que ficar bem claro, ao Executivo, sim, que se estruture efetivamente para análise desses projetos, para nós poder fazer o controle do chamado uso restrito e uso legal, para não avançar. Então isso aí nós temos que ter essa concordância aqui, nós temos que estamos remetendo ao Executivo uma estruturação bem mais ampliada das análises dos projetos. Já deveria ser nessa o Poder Executivo não, tem que ter... Com certeza, mas agora... Tem que ter uma condição mínima de poder decretar se pode se construir uma casa, se pode se fazer um eco-pousada ou não numa certa região. Okay. Deveria. Hoje a gente tem ali a parte da engenharia, que faz isso, nas consultas de viabilidade, e a gente tem a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que faz pareceres ambientais. Dizendo...
a respeito das distâncias. Valeu. Mas assim, pessoal, hoje aqui é para debater. Se a gente acha que deva diminuir essa área que foi ampliada, a gente apresenta um novo modelo, numa próxima reunião a gente volta a apresentar um outro modelo diminuindo. Pois não, Saulo? Você conseguiria abrir aquela faixa ali? Na verdade é o seguinte, ó, o Silvio comentou aqui, que realmente eu até concordo com o Silvio numa situação, Vitor. Quem conhece o Mato Queimado, você chega lá em cima, de cima para baixo, que é onde alcança essa situação ali, ela fica meio complicada, porque ela faz tipo assim uma curva. Num lado ela é mais aberta, mas no outro lado realmente o morro é muito encostado. Põe a fotografia, aqui, tu diz aqui, ô Saulo. Aqui não teríamos como ver. Cortar esse bico aqui, tu diz, ô Salve? Deixar só essa parte aqui de cima do reflorestamento aqui? Porque nessa parte aqui, ó, pessoal, eu tive até visitando pessoalmente, toda essa área aqui é plana. Toda essa área de eucalipto aqui é plana. Hoje, inclusive, esse eucalipto está dentro da área de preservação do Morro da Cruz. O proprietário, se for tirar o eucalipto, passa o mesmo problema aqui da Felipe Schmidt. Está cortando eucalipto em área de preservação, né? Talvez sim, a gente excluir, ô Sálvio, fazer um corte até aqui a estrada e juntar com essa parte clara, que era o que o Poder Executivo já tinha definido. Uma faixazinha na beirada da estrada só. Ó, a parte abaixo do amarelo, esse branquinho, foi o que o Poder Executivo definiu. Tá? Então a gente excluiria todo esse amarelão, que faz parte desse eucalipto aqui, e desse eucalipto, e esse eucalipto aqui, e essa área, estaria sendo excluída. E a gente estaria só contemplando daí, mais ou menos, eu vou fazer uma poligonal para vocês dar uma olhada. Ficaria mais ou menos então só isso aqui, ó. De ampliação seria só isso aqui, porque a outra parte já foi ampliada, né? Toda essa parte em branco aqui, ó, já foi ampliada, inclusive aqui, que é isso aqui, e estaria só contemplando mais essa área de reflorestamento e essa área que está um pouco aberta para poder se utilizar também. Victor, eu conheço muito bem essa área ali, ó, embaixo, no último ponto ali, tem uma casa que é do meu sogro, embaixo, ali embaixo ali tem uma casa que é do meu sogro, então eu conheço muito bem aquela área ali, tá? Todas aquelas casas que existem hoje aí dentro, eles se usam de águas que vêm dessa região ali, aonde, bem ali, esse centro ali mesmo, tá? E qualquer ocupação ali em cima vai atingir diretamente esse pessoal ali embaixo, isso não tenha dúvida, entendeu? Eu, sei lá, né, eu estou dando a minha opinião aqui, eu não permitiria nenhum tipo de ocupação, porque, poder, não pode, isso, aquilo, mas se a gente colocar isso aí como uma área urbana, cara, não tem nada, não existe nada ali, não tem como tu ir ali fazer, porque qualquer terraplanagem ali, tu compromete o lado de baixo, entendeu? As pessoas que aí vivem, a água, a qualidade da água de todos ali, cara, então, sei lá, é complicado, tá? Um outro detalhe, toda essa área ali, ó, toda essa área ali, hoje pertence a uma pessoa só, digamos assim. Aquela parte de eucalipto ali já não existe mais, o Desafio Jovem já comprou aquilo ali tudo. Isso aqui? Isso aí, o Desafio Jovem já comprou essa área toda faz 2 meses. Então, mas então eles vão ocupar,
Silvio, eles vão tirar o eucalipto e vão colocar residência aqui. De qualquer jeito, daqui a alguns anos a gente está voltando aqui para ampliar novamente a área urbana para atender algo que já está previsto. E é isso a proposta. Só que assim, a proposta é já ampliar algo que está previsto. É para a gente não ter que estar voltando daqui a alguns anos, como a gente fez agora, para resolver o problema do Daniel. Ou tu acha que o Daniel não vai ocupar se ele comprou essa área? Eu acho que é meio difícil. Que ele não vai ocupar lá? Eu acho que ele não consegue. Bom, mas o eucalipto ele vai tirar. Ele já teve até problema com vizinhos e coisa, acesso, estrada, ele teve já... Mas tudo bem, não sei, o eucalipto, em algum momento, ele vai tirar o eucalipto. Vai afetar a água do pessoal de qualquer jeito. Tirando o eucalipto, vai afetar ali o abastecimento do pessoal. Só dei a minha opinião ali, relatando, né? Então, vamos colocar a discussão e votação. Eu tenho uma outra análise daquilo ali, porque... para contribuir, aquela área, se a gente não contempla ela na condição urbana, ela vai ficar... área de preservação ambiental. E aí como é que fica aquele eucalipto que está lá em cima? Vamos tirar, o proprietário vai tirar a revelia? É porque essa foto é de 2 anos atrás, no mínimo. Dos argumentos que o Silvio usou, não para rebater, Silvio, mas só para esclarecer. O cidadão, quando compra uma área, infelizmente, atendendo à legislação, ele acaba ocupando aquilo. Atendeu a legislação, ele vai ocupar. Se nós deixar fora do perímetro urbano, ocupa-se de uma forma, corre o risco de ocupar de uma forma muito mais a revelia. Se nós colocarmos o perímetro urbano, o SICAD ali, com todos os estudos, atendendo toda uma legislação, provavelmente os danos para os entornos são bem menores. Então, eu defendo nesse sentido, da gente contemplar para evitar problema maior, porque se a gente deixar fora, aí sim a gente está dando oportunidade de danificar mais o entorno ali dos moradores, em relação principalmente à água. E, por exemplo, a ocupação de loteamentos só é possível onde a inclinação é menor do que 30%. Então, enquanto que se for perímetro urbano vai lá para 45%, se for perímetro rural vai lá para 45%. Mas, Silvio, volta naquilo que o Vitor acabou de falar. Ainda vão estar, nós como plano diretor, nós vamos estar toda a vida correndo atrás de regularização de uma situação consolidada. E isso é a pior parte da nossa tarefa aqui como plano diretor. Como conselho, coisa a gente está correndo atrás. O que a gente tem que construir possibilidades, por mínima que for, construir possibilidades para que entre um loteamento com as mínimas condições de urbanização. Ou senão, não vai acontecer, porque os estudos, todo o atendimento da legislação vai evitar que se repita as coisas à revelia. Continua em discussão? Esclarecido? Pessoal? Pronto para votar? Vamos votar, porque nós estamos batendo na primeira aqui, ainda tem muita água para rolar. E assim, Silvio, eu só, não se estendendo, mas atendendo a tua preocupação. Vai lá para a associação vai ser muito rigorosa, isso que o Sávio levanta, vai ser muito rigorosa nisso. E vai voltar para nós de novo também.
E vamos fazer o estudo e vai voltar para nós de novo. Até lá a gente já vê muita coisa ainda. Que depois ainda passa por uma audiência pública. Exatamente. E no público a gente tem que considerar tudo que for levantado lá. Então hoje a gente está aqui fazendo uma proposta. É uma prévia. A associação disse que não dá. O que eles disserem que dá para fazer em cima das nossas propostas, a gente vai fazer. Se eles disserem que ela é totalmente inviável, ela vai ser inviável. Mesmo a associação aprovando, a gente apresenta a audiência pública. O cidadão contestou e virou polêmica e não chegamos a ser um consenso, inclusive em audiência pública, ou retorna-se para o conselho, ou se exclui de vez a proposta e bola para frente. Então, não, Silvio, se tu sugerir, se tiver uma sugestão de que se exclua essa e mantenha as duas, a gente poderia ver isso aí, uma segunda alternativa para se votar agora. Então, será que não seria justo a gente aguardar a associação se manifestar sobre isso? Já que a gente sabe como é que eles trabalham, a gente sabe que é exatamente nisso que eles vão dizer. Aqui, ô Silvio, foi comentado que tem uma ocupação desordenada e vai ter, não vai parar. Mas como eu falei, talvez lá em 2019, quando a gente for rever o plano, a gente vai estar regularizando ocupações de casas aqui, talvez. Mas tudo bem. O que tu sugere? O Silvio tem proposta alternativa, Silvio? Essa daqui manteria... Não, coloca isso em votação, duas opções. Então tem duas propostas. A proposta que foi apresentada, que o Vitor apresentou, e a proposta do Silvio com excluindo essa daqui. Exclui ela por um todo? Só do morro ou só restringe aquela faixa? Só do Mato Queimado. Então, na verdade, permaneceria a proposta do Executivo, porque o que eles fizeram foi isso. Foi justamente somente regularizar o que já estava ali, que é a faixa em branco. Então, poderíamos estar excluindo essa questão daqui, porque ela já foi aprovada lá no passado, isso que está pedindo. Então, a proposta 1, manter ela como está. Proposta 2, excluir só o mapa de ampliação do Mato Queimado, permanecendo o Morro da Onça e permanecendo a Velha. É isso? Isso. Então fica a proposta que o Vitor apresentou sem essa última área aqui. É isso? Tá. Aí é que tá. Vamos acertar os ponteiros aqui. Tem duas propostas. Esse é o entendimento. Primeiro tu vota a minha proposta. Sim. Pois é isso que eu quero consultar. É melhor a gente construir. Essa outra. Aqui assim, ó. Nós avançamos esse pico aqui. De repente nós passamos uma coisa assim, ó. Vamos jogar para cá. Vamos um corte aqui, ó. Quadrado aqui, ó. Uma mudança de desenho, ó. Só redesenhar, então, seria isso. Contempla, Silvio? Então tá. Aqui agora eu não vou ter como desenhar em cima, mas seria apresentado então numa nova reunião um novo desenho para isso daqui. Mas só consulta, votamos ela e tu te compromete em fazer a correção. Isso? Então tá. Então só tem uma proposta só e cabe a gente decidir por
Não, isso já tem acordo, né? E mantém-se uma proposta só com as 3 áreas que a gente está fazendo a alteração. Então tá, em discussão, já vencida, em votação. Os favoráveis que permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Com um acordo aqui com o Vitor, com aquela retificação. Isso, com a retificação, essa proposta. Mato queimado, só na zona do mato queimado. Isso. Aquela retificação ali da proposta do mato queimado. Tá. Então vamos dar andamento, então, pessoal, na proposta número 10. Número 10. Alteração do anexo 8, mapa do sistema viário da macrozona urbana de Nova Trento. O artigo a ser alterado é o anexo 8, que é esse aqui, ó. Esse desenho aqui é o desenho que está aqui no plano diretor. Deixa eu achar o plano diretor aqui agora. Deixa eu achar o anexo 8. Aqui embaixo. 8. Esse aqui é o sistema viário, o mapa de sistema viário. E na minha proposta, pessoal, eu solicito que sejam excluídas todas as vias futuras planejadas, pois atualmente as mesmas se sobrepõem sob inúmeras residências, comércios e indústria, sendo inviável a sua implantação, sugerindo-se que se solicite ao Conselho de Trânsito que elabore uma nova proposta futura, levando em consideração as áreas ainda não ocupadas. Então, pessoal, o que eu solicitei foi o seguinte: vocês estão vendo toda essa linha pontilhada que estão no plano diretor? Deixa eu aproximar um pouco mais aqui o plano diretor. Tudo que está empontilhado aqui são ruas futuras planejadas. Essa que eu estou seguindo é a tal Avenida Beira Rio de 26 metros. Aquela polêmica de 26 metros que está previsto no plano diretor. Seria uma grande avenida, abriria-se um grande trevo, ela passaria exatamente aqui em cima do Calvário. Se vocês fizerem, eu tinha feito aqui já um comparativo aqui em cima, para vocês terem uma ideia, tá? O 30 réis aqui. O trevo seria mais ou menos aqui, e ela juntaria com essa rua aqui. No plano diretor ela estaria fazendo uma junção com essa rua. Ou seja, teríamos que tirar o Calvário para se fazer uma avenida de 26 metros, para passar por cima. Então, no meu ponto de vista, todo esse planejamento que foi feito, inclusive em outras áreas, nós temos aqui também, deixa eu ver aqui, aqui ó, no 30 réis, todas as residências que já estão aqui, pessoal, desde o material de construção Minati, aqui é a Independência, ó. Aqui é a entrada da rua Independência. Aqui é o material Minati. A partir daqui, existe uma projeção de uma rua de 13 metros, que estaria vindo passando por cima, então, já que a rua Independência está aqui, passando por cima de todas essas residências aqui. Uma avenida de 13 metros. Eu acredito que foi um equívoco planejar uma avenida ali, sendo que já existia residências em 2009 ali. Hoje, quem conhece ali o material de construção Minati, tem uma residência muito bonita que foi construída ali na frente. A avenida começa exatamente ali, 70 metros da via principal até aqui, dá exatamente na casa. Vocês não teriam que derrubar uma casa de 400 mil para fazer 20 metros de estrada. Nós já teríamos começado indenizando uma casa de 400 mil para se fazer isso. Sinal que nunca vai acontecer. E sinal que impede o vizinho que tem um terreno do lado de construir, que na prefeitura é barrado porque está planejada uma avenida futura ali. Então, a exclusão de todas as ruas futuras estaria se abrindo a possibilidade de se discutir novamente aonde que seriam as vias futuras. E aí sim, ou o Conselho de Trânsito, ou uma equipe de arquitetos, urbanistas, para se achar um traçado de Nova Trento que não estaria. Ó, outro ponto polêmico é esse aqui, pessoal. Deixa eu ver. Bem exatamente aqui, ó, a Beira Rio. A Beira Rio aqui que deu atrás do ginásio, tá? Ela viria exatamente onde é o material de construção do mestre, também teria um grande trevo. Ou seja, onde foi feita ali a ponte, agora que o Jean fez a ponte, teriam que destruir a ponte para fazer um grande viaduto ali, uma grande rotatória ali, para atender o que o plano diretor nos propôs para o futuro. Então, na minha solicitação, ela foi aprovada lá no Claraíba também, aquela solicitação de se tirar
as ruas planejadas futuras e solicitar que o Conselho de Trânsito faça isso por nós. Que eles, já que existe lá um conselho para isso, e eles se determinem a traçar uma nova projeção futura. O próprio Conselho diz... Então, ó, aqui, ali no São Roque ou Santo Antoninho, né, onde a creche... Sim. Santo Antoninho aqui, ó, existe todo um planejamento ali na Ponta Fina Norte, né? Todo um planejamento ali. Nós temos aqui a Beira Rio, que está planejada, né? A Beira Rio de 30 réis, que inclusive ela estaria atravessando mais ou menos no Morro da Biquinha, passando pela antena, e já tem aqui o loteamento dos Minati em cima da projeção dela, ou seja, já foi aprovado um loteamento numa rua futura, temos que desocupar todo o Minati para se fazer esse traçado. Então, na minha opinião, apaga-se esse traçado, se dá a possibilidade de se fazer um novo, que toda a cidade precisa disso também, tá? É uma necessidade que a cidade planeje o futuro das avenidas, mas que não passe por cima de onde tem casa hoje, como foi feito em 2009. Foi feito passando por cima de onde tinha um monte de casa. E essa seria a proposta número 10. Eu consulto, Vitor, não há possibilidade de a gente solicitar esse estudo antes de a gente aprovar essa, porque a gente faz uma modificação para depois solicitar para que eles façam outro, porque isso deve ter partido de algum estudo para chegar a essa conclusão. Posso falar? Eu acredito que esse estudo que foi feito há muitos anos atrás. Eles continuaram nas modificações mantendo isso, que na verdade não existiam algumas ruas e nem algumas casas, estou falando de 20 anos atrás, né? Principalmente no 30 réis. E hoje, como tem a existência dessas casas, desses lotes, né, que já estão praticamente consolidados, eu acredito que essas vias futuras aí jamais sairão do papel no nosso município. Hoje, uma ou outra, futuramente, poderia ser planejada, mas eu acredito que em 10, 20 anos isso nunca sairia do papel. Então, eu acho viável excluir essas ruas, né, futuras que estão ali imaginariamente no papel, né, que poderiam ser projetadas, mas que nunca irão sair do papel, né, e que impedem muitas pessoas de construir no município, né, ou de fazer os seus lotes. Essa é a minha opinião. Silvio, só uma dúvida ainda, antes do Silvio tomar, porque o que me preocupa em cada área, a exemplo da habitação, a exemplo de qualquer área específica que tem um grupo responsável, se a gente acaba não considerando, a proposta do Vitor, ela é urgente tomar uma decisão por conta do fato concreto. Foi meio que, em alguns casos, pelo uma avaliação que a gente fez. Eu e o Vitor andando fazendo uma avaliação. Em alguns casos, parece que não foi considerado essa projeção. Em outros casos, está impedindo hoje de novas construções. Aí só para terminar, aí o que acontece? Se a gente agora toma uma decisão aqui, abre a porteira, pode estar abrindo a porteira para construções futuras nesse. E depois, se esse estudo, né, da área específica vem e retoma, não tem outra alternativa. A alternativa é essa mesmo, é tirar essa casa aqui, numa avenida de 2 quilômetros, tem 2 casas que estão atrapalhando. E não tem outra alternativa, porque eu não me vejo nas condições de fazer um estudo hoje viário, ou uma opinião em cima da questão. A minha opinião, ela se baseia no seguinte: na prefeitura, às vezes eu já presenciei o nosso engenheiro, o Celso, indefinindo várias construções, porque na ponta do terreno do cara tem uma via futura, ou no meio do terreno do cara tem uma via futura, mas nunca vai ter uma via futura, porque de um lado já tem 30 casas construídas, do outro tem mais 50 casas construídas, né? E isso inviabiliza muito a pessoa de ter um imóvel em uma área consolidada de residências, porque ali existe uma via futura, entendeu? Isso aí impede muito o crescimento, principalmente no 30 réis, no Vígulo e no centro, tá? Tem muita via futura ali, e vários terrenos passíveis de construção fora de área de APP, né, terrenos regulamentados que ficam
trancados por causa disso. O Vitor sabe muito bem disso. O que mais empecilha na prefeitura são novas construções, tá? Eu só quero deixar isso muito bem claro. Então, eu aproveito até, Eduardo, e justamente, Valmir, a tua preocupação é que tempo que vai levar para se ter um estudo desse? Mas seria o mesmo tempo que aquela pessoa que está aguardando para ter a casa construída tem que aguardar até que isso aconteça. Como te falou, é emergencial. Para não assustar ninguém, pessoal, em 2019 nós temos que fazer uma revisão novamente completa do plano diretor. Se excluir essa rua for trazer algum prejuízo, retorna-se as ruas projetadas futuras. Então, passando por cima de casa como sempre teve, para atrapalhar a vida de um monte de gente. E voltando que isso tem uma análise técnica também, não é porque vai abrir uma porteira. A gente tem um técnico lá que está vendo isso. Ele sabe que isso aí vai abrir uma porteira, isso mas aqui, o leque... Ainda vai chegar no momento que a gente vai ter que georreferenciar tudo isso daqui. Tá? Hoje, se vocês sabem como é que é feito, para saber qual é a distância do que está nesse mapa aqui. Opa. O que está nesse mapa aqui, pessoal, é feito com uma régua na escala do mapa. Ou seja, tu pega uma régua, mede a escala do mapa, chega na avenida e traça onde é que está o passando pontilhado, e daí tu diz, aqui passa uma rua. Ou seja, se for 1 metro para lá ou 1 metro para cá, faz a diferença muito na vida de muitas pessoas. Exclui-se isso e se planeja futuramente algo que não atrapalhe a vida de ninguém. Que não seja um planejamento futuro que esteja atrapalhando a vida das pessoas. Aí sim a gente estaria dando uma atribuição para um outro conselho importante, que é o Conselho de Trânsito do município. E eles precisam de demandas, a gente estaria encaminhando uma demanda a mais para eles. Silvio, desculpa nós ter te cortado aqui, mas estava fechando o assunto. Aquilo que está aí, eu acredito que é insustentável, não tem mais como, tem que dar baixa nisso. Mas a gente volta aquele mapa lá do bairro, pode ser do bairro 30 Réis, ali, abre ele ali, aí. Só eu acho que a gente deveria de aproveitar, muito em breve, o Conselho, naquelas ruas, todas as ruas ali, ó, que eles fazem esse sentido, vão ao sentido rio e ao sentido morro, um exemplo ali, né? Eu acho que para ter uma válvula sempre de escape, nós aqui do Conselho, nós deveríamos de aprovar que quando uma rua daquela ali ela é feita, lá no final, tirando a área da APP, ela teria que ter uma ligação de uma rua na outra. Aonde dá para fazer, claro, não vamos derrubar a casa, né? Para aí tu tens uma válvula de escape. Uma rua não mais do que a rua existente da largura. Porque, gente, falar em rua de 26 metros, onde a geral nossa tem 7 metros, aí também, né? Eu acho que então, se é para fazer de 26, aí se uma rua de 26 dá para indenizar então, e aí fazer uma de 26. Então, isso deveria de vir rápido para o Conselho ali, porque até a coleta do lixo, gente, tudo. O caminhão vai na rua, ele volta, entendeu? Poderia dar volta por trás. O carteiro vai na rua, ele volta. Ele poderia ir na rua, voltar pela... a proposta número 3 que nós vamos discutir no final é sobre os quarteirões. A gente mandar para o Conselho... Interligação mesmo das ruas, final de rua. E aquilo que está ali é insustentável mesmo, tens razão, Victor, não tem mais como deixar, por um motivo ou outro, temos que excluir. Eu quero antes fazer uma proposta, então, para ver se a gente consegue... que eu continuo com essa preocupação, e a minha preocupação é que a gente abra a porteira e depois, e é prejuízo para nós, a gente está indo e voltando nesse sentido. Como nós temos propostas em andamento e a gente é muito provável que não vai conseguir fechar esse ano, a gente solicitar um parecer, em cima dessa proposta aqui, solicitar um parecer da Comissão de Trânsito da cidade. A nossa proposta é essa. Qual é o parecer de vocês em relação a essa proposta? Para que a gente não tome aqui uma proposta, uma alteração, a revelia de um grupo que está fazendo o estudo, bem Sim. ou mal, não conheço o trabalho do grupo, mas que a gente tem que considerar, porque isso, inclusive, é parte do nosso regimento interno de fazer esse diálogo com os grupos eu queria fazer uma outra proposta. Que a gente utilizasse a comissão de trânsito do município, como o Silvio falou, para que se faça um estudo dessas vias que são possíveis de se fazer no município hoje, sem que interfira nas futuras construções dentro da área